Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Caçadores de Sucesso, onde eu e o Sérgio Goldman deciframos as histórias de negócios do país. Hoje a gente vai conversar sobre um negócio que, na verdade, é uma tempestade, não é mesmo, Sérgio? Letícia, a gente traz uma história talvez diferente dos negócios tradicionais que talvez vocês esperem escutar aqui, né? É uma tempestade de sucesso, né? Eu cresci na Zona Sul do Rio de Janeiro na década de 70 e 80. Nessa época, a gente tinha lá um local que era bastante reverenciado, que era o Pier de Ipanema, né? O que tinha no Pier de Ipanema? Muito surfista, né? Então, a tempestade que a gente vai trazer aqui para vocês é a tempestade chamada de Brazilian Storm. O Brasil, nos últimos 10 campeonatos mundiais, ganhou 7. E no campeonato desse ano, o líder é brasileiro, o Ítalo Ferreira, um dos principais personagens do nosso episódio de hoje. Pois é, e detalhe que desses 10 que a gente ganhou 7, né, dos 10 campeonatos mundiais, e a gente não tinha nenhum título antes desse primeiro título que veio em 2014. Quer dizer, então a gente quebrou o jejum e já foi um atrás do outro, né? Exatamente. A gente vai mostrar aqui que isso não foi obra do acaso, né? Tem uma coisa que é muito importante em gestão, que se chama planejamento e visão de longo prazo. E esse episódio, ele reforça a importância desses dois aspectos. Vamos conhecer aí os bastidores. É isso aí. Agora, Sérgio, antes da gente entrar na história do surf no Brasil, a gente vai conhecer os desafios e o que levou a essa Brazilian Storm. Eu queria entender se você já surfou alguma vez na sua vida. Você falou que cresceu aí no quintal da sua casa, em Ipanema. Que delícia! Você surfou já? Como é que é essa Letícia, relação? Tem certas coisas que a gente não pergunta, né? Eu tentei surfar, tentei. O pessoal que me conhece sabe que eu tentei surfar, mas eu fui um péssimo surfista, né? Não parava em pé na prancha? Não conseguia parar em pé, não conseguia. E, bom, por outro lado, né, esse meu desejo de ser surfista acabou. Meu filho é surfista. Olha assim. E ele trabalha há 8 anos com marketing de surf, e tendo tido muito contato, de novo, com alguns dos principais personagens do nosso episódio de hoje. Então, eu acabei acompanhando o surf de perto nos últimos anos, principalmente em função do meu filho. Interessante. Então tem a história aí, conhece de perto. Conheci muito mais coisa pesquisando aqui, mas é uma história bem bacana. Muito bom. Agora, eu vou partir para a história do início do surf aqui no Brasil, mas antes eu queria deixar registrado uma reclamação, que a gente está gravando esse podcast em um estúdio fechado na cidade de São Paulo, quando, na verdade, onde devia estar sendo feito esse episódio? Maresias. Né? Na praia, ali, na beira da praia, tomando uma aguinha de coco. Com certeza. Fica aí a dica para Ana Pinho, a nossa querida produtora, que não nos deixou sair aqui do estúdio para gravar no meio da areia, com barulho do mar. Já pensou o caos que ia ser? Mas ia ser divertido, né? Bastante. Mas enfim, óbvio que o áudio não ia ser tão bom para quem está nos ouvindo, nos acompanhando. Então vamos daqui mesmo e dar início à história do surf no Brasil. A história do surf no Brasil começa aqui, os primeiros registros que a gente teve de quem surfou no Brasil é lá da década de 1930, quando dois irmãos norte-americanos, um menino e uma menina, o Thomas Hitcher e a irmã Margot, eles estavam surfando em ondas de Santos, né? Na cidade de Santos, no litoral aqui do estado de São Paulo. Mas com a Segunda Guerra Mundial, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, vai se transformar em uma base naval aí dos norte-americanos. E isso vai levar os primeiros surfistas dos Estados Unidos, os soldados, né, norte-americanos, a trazer suas pranchas para o Rio de Janeiro e criar ali um ambiente que vai ser muito do berço do surf brasileiro. E aí, os jovens do Rio vão começar a querer imitar, né? Vão ver aqueles americanos com as suas pranchas e etc. Só que óbvio que os brasileiros não tinham estrutura. Ninguém aqui fabricava prancha. E aí eu vi umas fotos antigas de umas pranchas que parecem uma porta, assim, né? Com um pedaço de madeira. E nessa época, ali nos anos 40 e 50, a onda inicial era pegar jacaré,
né? Que era você ir na onda deitado mesmo e tentar fazer o maior número de voltas ali. Então, a diversão dos brasileiros era pegar jacaré. E eu descobri nas minhas pesquisas, Sérgio, que nessa época, na década de 50, 60 ali, nos primórdios, tinha até um empresário brasileiro bem famoso, carioca, que se aventurou ali pelo surf. Agora eu quero ver se você, por acaso, adivinha quem é. Eu sei que você não sabe. Agora pensa, vou te dar uma dica. É um nome relacionado a outro esporte e que no Brasil ficou conhecido por cerveja. Por seu império na cerveja, em um primeiro momento aqui. Jorge Paulo Lemann? Jorge Paulo Lemann, exatamente ele. Então, um carioca aí, nascido, que estava sempre ali em Ipanema também. E que conta que ele surfou, por incrível que pareça, né? A gente conhece ele como o grande tenista, né? O Jorge Paulo Lemann, que é o responsável pela AB Ambev, responsável por muito do capitalismo brasileiro de sucesso das últimas décadas. E ele conta que, na verdade, ele gostava muito de surfar e que ele era um ótimo surfista. Eu vi uma palestra dele em que ele fala que ele chegou a pegar ondas de 10 a 12 pés, assim, que é algo entre 3 metros e 3,5 metros de altura. Eram ondas gigantescas que não dava para sair por baixo ali mesmo. E ele conta, né? Tem uma palestra que ele falou que quando ele pegou uma dessas ondas, ele sentiu o coração, a adrenalina ali, e isso acompanhou anos da carreira dele. Ele falou que... eu vi uma parte que ele até transcrevi aqui para não esquecer, que ele fala assim, que em vários momentos da carreira me lembrei daquela onda que me dava mais segurança de tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendi na faculdade. Quer dizer, o esporte, a onda que ele enfrentou dava mais segurança do que ele aprendeu na faculdade. Porque tomar riscos no esporte contribuiu muito para tudo que aconteceu na minha trajetória depois. Ele aprendeu a tomar risco ali e ele praticou surf até quando ele se mudou para aí jogar tênis mesmo, no exterior e estudar, fazer sua faculdade no exterior. Mas fica aí, ele disse que dos 14 aos 18 anos estava sempre surfando ali na praia, matava a aula para surfar, então tem toda... Imagina, né? E eu vi uma foto dele, depois a gente deixa até nos bastidores, bota um link para uma foto dele surfando nessa época. E aí, a última curiosidade ainda sobre Jorge Paulo Lemann é que nos anos 90, ele foi pro Havaí e depois de muito tempo sem surfar, ele pegou lá uma prancha e não resistiu, alugou uma prancha e disse que ia surfar de novo. Nessa, ele caiu de uma onda lá e quebrou uma costela. Então, olha só, por um lado, o esporte ensinou muito, por outro lado, o esporte também ensina que tem que ter disciplina e treinar o tempo todo. Gestão de risco, né? Gestão de risco, porque, olha, ali ele fraturou uma costela, então correu um belo risco, mas, enfim, não passou disso, né? Fica aí. E aí, nos anos 70 e 80 é que a gente vai ter os primeiros destaques mesmo brasileiros, né? Do surf. E que aí estavam, como você mencionou, no quintal aí da sua casa. O pessoal ganhando e vencendo disputas, né? Mais que isso, Letícia. Eu acho que criou-se alguns personagens, né, na época, né? Então, nomes como Daniel Friedman, Ricardo Bocão, que até recentemente apresentava programas de esportes na TV... E talvez o mais conhecido de todos, o famoso Pepe, né? Sim. Pepe que começou como surfista, mas acabou se destacando mais ainda na Asa Delta, né? E que hoje... Que inclusive faleceu, né? Inclusive, exatamente. Infelizmente, por causa do voo da Asa Delta. E que hoje dá nome até de uma praia no Rio. Começaram exatamente na época do Pier de Ipanema, década de 70 e 80. Eu vi que o Pepe foi o primeiro brasileiro a vencer uma etapa do circuito mundial, justamente no Rio de Janeiro. Então, o circuito mundial começou ali... As competições mundiais começaram em 60 e alguma coisa. Em 76, a gente tem a criação realmente do que vai ser hoje, né? A WSL. E aí, foi nesse ano de 76 mesmo que ele já ganhou no Rio de Janeiro a etapa do circuito mundial. Eu acho que nessa época, ficou um bom tempo, o circuito mundial era amador, né? Sim. Então era bem mais complicado para os surfistas realmente conseguirem acompanhar o próprio circuito, né? Viajar de um lugar para o outro e tal. Então, a gente vai falar um pouco mais à frente. Eu acho que o bonito dessa história, né? É exatamente o que causou essa
que causou o Brazilian Storm? Sim. Porque, para a gente situar, a gente falou aqui de nomes como PP e etc., mas eram nomes muito isolados, né? E como você mencionou, havia uma dificuldade em acompanhar o circuito ao redor do mundo inteiro, mas principalmente porque no Brasil a gente vivia numa ditadura, um país fechado, um país que viveu com muitas oscilações econômicas sempre. Mas naquele primeiro momento era muito protecionista na questão das viagens, o custo era muito alto. E, obviamente, não tinha patrocínio, não tinha ninguém. A gente até viu a história do Rico de Souza, que foi um dos únicos empresários, né? Um dos únicos atletas que conseguiu um dos primeiros patrocínios nessa década de 70 e 80. Mas os casos, a gente tinha bons atletas, mas eram casos muito isolados e de pessoas que estavam ali à margem do esporte por não conseguir acompanhar. E o surf tem isso, né? Não adianta você surfar durante 6 meses, 10 meses no Rio de Janeiro, né? Ali em Ipanema, Leblon, e achar que aquilo garante que você vai conseguir surfar no Havaí. As condições são muito diferentes e as ondas são muito diferentes. Então, é preciso investir. É um custo alto de você viajar para treinar nessas ondas onde há realmente as etapas, né? Onde acontecem as etapas do circuito. E nesse primeiro momento não tinha nada disso. E mais um ponto que era um desafio da época, né? Final da década de 70, 80 e até início dos anos 90 era a situação econômica do país, né? Qual empresa estrangeira, por exemplo, que tinha interesse em investir no Brasil, em atletas brasileiros, né? Eram pouquíssimas, né? Sim. Isso, obviamente, acabava reduzindo a exposição dos brasileiros a ondas diferentes, né? E ainda tinha a questão da marginalização do esporte, né? Do surf. Tava muito era uma cultura mais que o esporte era algo de contravenção, não era algo correto a se fazer naquele momento, né? Então, dentro de uma cultura muito engessada. Então, isso também. Isso é uma questão curiosa, né? Se por um lado tinha esse lado meio que rebelde, né? Por outro lado, eu acho que também tinha um olhar meio de atração, sabe? Pô, eram caras atléticos e com um estilo de vida, já na época, um estilo de vida saudável. Então tinha as duas forças, né? E eu acho que realmente até o início da democratização do país, esse lado mais negativo, ele acaba sobrepondo ao lado positivo. E as coisas começam a mudar lá na década de 90, é isso? É isso aí. 1994, nós temos o Plano Real. Né? Com o Plano Real, a gente tem estabilidade da moeda, estabilidade do câmbio, investimentos no país, em todos os setores, e também o surf se beneficiando dessa estabilidade, né? Sim. Empresas investindo em atletas, empresas investindo em patrocínio. Isso foi um dos primeiros fatores a impulsionar o surf no Brasil. E ao mesmo tempo, aqueles que tinham algum dinheiro tinham certa estabilidade para conseguir viajar, né? Para conseguir investir lá fora. E tem uma abertura geral do mercado nessa época que vai, como você mencionou, ajudar as empresas a virem para cá. Uma outra coisa que eu posicionei foi que começa a acontecer ali a partir dos anos 2000, esse interesse maior realmente das marcas que começam a vir para cá e mudar as condições dos atletas, né? Eu peguei a gente pegou a história de 2 diretores, né? Um diretor e um gerente de marketing da Oakley, por exemplo, que vão se juntar e vão ajudar a criar um pouco desse cenário. Então, é o Kuan Petersen, que era diretor de marketing da Oakley, e vai se juntar com o Luiz Campos, que é mais conhecido como Pinga, né? Que é visto como o grande padrinho, né? Que faz o apadrinhamento de vários dos atletas que a gente vê hoje aí. Nessa época, ele era agente esportivo e gerente de marketing da Oakley. E os dois vão se juntar para realmente construir um plano estratégico para impulsionar os atletas brasileiros de surf. Vão começar a tratar os surfistas realmente como atletas, né? E aí eles pegam um manual de marketing e desenvolvimento
de surfistas lá de fora, adaptam para o cenário brasileiro e falam, ok, então a gente vai começar do zero, né? Investir em brasileiros. Como é que começa? Investindo na base. Então, eles vão pegar pessoas como o próprio Ítalo e o Mineirinho e vão investir neles ali aos 9, 10 anos para acompanhar eles desde então, acompanhar a carreira deles, né? Então, eles identificam esses surfistas com talento ainda na infância. Eles firmam uma parceria com o Instituto Mar Azul, que aí vem a confluência de fatores, né? Acho que é aquela coisa que a gente fala muito sobre o ponto de virada, no lugar certo, na hora certa. As pessoas estão no lugar certo na hora certa, porque o Instituto Mar Azul havia sido fundado pouco tempo antes por um médico, que é o doutor Marcelo Boboguian, colando o nome dele aqui para não errar. Doutor Marcelo Boboguian era alguém que surfava informalmente, e que fez faculdade, né, de medicina, e aí se especializou em medicina do esporte e falou assim, tá aí, mas não tem ninguém para dar suporte para os surfistas. Deixa eu aqui criar alguma coisa para tratar dos surfistas e mostrar para eles como é preciso um investimento no físico, né? É preciso todo um treinamento especial para eles se desenvolverem como surfistas. E ele conta, eu vi um podcast com uma entrevista dele, ele falando que no começo ele teve trabalho para convencer os atletas de que eles precisavam se exercitar, né? E vinham os treinadores que ligavam para ele bravos, porque o Instituto Mar Azul fica aqui na cidade de São Paulo, ligavam bravos, como assim o meu atleta tá aí na cidade de São Paulo, fazendo exercício com você, quando ele deveria estar no mar, treinando aqui no litoral, né? Então tira ele daí. Mas ele persistiu e aí o Pinga encontra ele, né? O Pinga, que é essa figura, o agente ali, encontra ele e eles vão montar, então, todo um método, um investimento técnico, psicológico, com aulas de inglês, treinamento de mídia. Vão fazer todo um manual para os atletas desde a infância, para eles se prepararem para virarem realmente atletas, né? E não só um surfista que sabe pegar onda e para por aí, né? Deixa eu te interromper, Claro. Letícia, porque eu acho que esse ponto que você acaba de descrever é o ponto mais importante desse episódio, né? É o ponto onde você vê o setor privado investindo numa causa. Ah, mas a Oakley tinha interesse? Claro que tinha, mas qual é o problema, né? O resultado, ele é sentido por vários e vários anos à frente, continua sendo sentido, né? Mostra a junção de talento com preparação e ciência, né? E eu fico perguntando aqui, né? Um outro esporte que eu sou apaixonado, talvez mais apaixonado que qualquer coisa, é futebol, né? Por que o futebol também não tem um Instituto Mar Azul, um Pinga, que pega os talentos em estado bruto e faz esses talentos se tornarem grandes astros do futebol, né? Com educação, com saúde, com preparação psicológica. Talvez um lado que deve ter sido fundamental aí no Mar Azul é a preparação psicológica dos atletas, né? Com certeza, porque acho que é a parte mais importante, né? Que muita gente não dá atenção, mas imagina, para você encarar uma onda gigantesca no mar, você tem que estar com o seu psicológico muito bem. Você está em um ambiente hostil, você está em um ambiente que não é a terra mais, né? E você precisa fazer o seu papel quando aquela onda vem. E você mencionou a parte da educação, o Pinga, inclusive, eu já vi ele frisando em entrevistas, que ele fala assim para a família, nada de tirar o menino, a menina, o atleta da escola. Porque a primeira coisa que a família pensa é, não, vou tirar, vai se dedicar menos aqui, e aí vai para lá surfar, vai, né, pegar a onda. Mas não, essa parte é importantíssima. E eles investiram, inclusive, no media training dos atletas, então dá toda uma preparação. Essa questão do inglês, que a gente realmente não tem em atletas de outros esportes, como o futebol, né? Então, é todo um trabalho ali realmente desenvolvido, muito cuidadoso, que vai levar a essa Brazilian Storm aí, né? Você falou do inglês, né? É impressionante. A gente vê as entrevistas dos brasileiros, dos surfistas brasileiros, inglês fluente. Todos eles inglês fluente. Poxa, e muitos deles, né? A gente tem que enfatizar, vieram de um
ambiente muito humilde, né? Então, isso mostra a importância da preparação, né? O Adriano de Souza, eu estava até vendo uma entrevista dele, que é o Mineirinho, né? Conhecido como Mineirinho. O Adriano de Souza foi um dos atletas que eles pegaram, que justamente o Pinga pegou lá do começo, aos 9 anos, e falou. E acho que é o maior expoente que tem dessa Brazilian Storm, no sentido de que foi preparado desde base ali. O Medina, a gente sabe pela história que teve o padrasto, né? Teve a figura do padrasto. Mas o Mineirinho, ele não tinha... Ele contava que ele seguia o irmão, perseguia o irmão, porque o irmão mais velho ia surfar. E a primeira prancha que ele teve foi o irmão dele que deu para ele de presente. Custou R$30. E para eles era muito dinheiro naquela época, assim. Então, foi um grandiosíssimo presente, né? E você vê, se não tivesse um Pinga na história dele, uma Oakley, provavelmente as coisas não teriam parado onde pararam, né? Eu acho, Letícia, que a gente, para fazer essa transição, para falar um pouco dos impactos econômicos do surf, a gente podia meio que listar os títulos brasileiros aí que criaram esse conceito do Brazilian Storm. O que você acha? Perfeito, acho ótimo. Então a gente sabe como começa essa história, né? 2014, é isso? 2014. Com o Gabriel Medina ganhando o primeiro campeonato mundial. É isso, né? 2015. 2015, aí é o Mineirinho. Mineirinho. O Adriano de Souza. Daí voltamos a ter título mundial em 2019 com o Ítalo Ferreira. Perfeito. 2020 não houve, em função da pandemia. Da pandemia. 21, segundo título do Medina. 22 e 23, Felipe Toledo. Felipe Toledo, exatamente. Tava pensando quem era o nome que faltava nessa lista. É o Felipe Toledo. E tá faltando um título do Medina. Tá faltando um título do Medina aí, né? E a gente tem também a medalha de Tóquio aí. Medalha de Tóquio, que né? É a primeira Olimpíada em que se teve o surf, né? Que foi a Olimpíada de Tóquio. E a gente tem aí, então, a conquista do Ítalo Ferreira conquistando aí a primeira medalha de ouro brasileira. E também tivemos medalhas em Paris, né? É verdade, também tivemos medalhas em Paris. Bronze no masculino para o Medina e prata no feminino para Tatiana Weston Webb. Sim. Que é uma brasileira radicada no Havaí, mas é brasileira. É brasileira, ganhou pra gente a medalha. É isso aí. É isso aí, são muitos títulos em um espaço curtíssimo de tempo, né? Então, em 10 anos, 7 títulos, só contando os mundiais, sendo que a gente não tinha nenhum. Então, assustou os americanos, assustou todo mundo que era tradicional nesse mercado, né? Para quem se interessar, tem um artigo do New York Times de 2022 muito bom, contando a história da criação da Brazilian Storm. É um artigo bem interessante. A gente também depois pode disponibilizar no site do podcast. Com certeza, linkar ali. E aí a gente vem para esses impactos econômicos, né? Que o surf, como a gente está no podcast de negócios, ele vai trazer uma série de benefícios econômicos quando bem desenvolvido aqui no país, não é mesmo? Vamos usar alguns números, né? Só para situar os nossos ouvintes. Baseado numa pesquisa de 2022, o mercado global de equipamentos de surf girou 4,4 bilhões de dólares. Brasil representou 30% desse mercado. 30%. É muita coisa. É significativo. Outro dado impressionante é a participação do Brasil na audiência de eventos de surf, né? 35% do público nas plataformas de streaming vem do Brasil. E uma coisa bem interessante que vem acontecendo nos últimos anos é a mudança do perfil dos patrocinadores do surf, né? Historicamente, eram muito empresas que estavam no seu ambiente natural do surf, que é tipo Rip Curl, Billabong, Quicksilver, Oakley. E hoje em dia você já tem várias outras empresas que querem se expor
exatamente essa cultura do surf, o estilo de vida, a sustentabilidade, né? Então, a gente tem a Apple, que inclusive no Apple Plus tem um documentário sobre surf. A gente tem a Corona, de cervejas, a marca de cosméticos japonesa Shiseido, e aqui no Brasil a Havaianas e a Oi. A Oi patrocina a etapa de Saquarema no Circuito Mundial de Surf. Que é a única etapa brasileira, que a gente tem a única da América do Sul aqui, Exatamente. né? É realizada em Saquarema, e eu tenho até o número, a última etapa, que foi a do ano passado, de 2024, movimentou 159 milhões de reais. Então, e hoje em dia vira um verdadeiro evento, né? Com abertura, um show de abertura, quer dizer, palestras, movimentos ali, ativações também dos patrocinadores. Então, vira um grande evento para a cidade, que gera muito emprego, que impacta economicamente o local e que tem atraído cada vez mais brasileiros. E um fato que a gente não comentou ali dos títulos mundiais, mas que eu acho que é interessante, é que 2014, quando Medina ganhou o primeiro título mundial, é o ano terrível da Copa do Mundo, né? Que a gente fomos massacrados. Então, o Brasil estava num estado de desânimo e, de repente, você tem um esporte novo ganhando um título inédito. Então, isso também movimenta as pessoas para aquele esporte, né? E criou realmente todo um novo cenário ali. Tem mais alguns dados aqui que eu coletei, né? Da importância do mercado brasileiro de surf, né? O Brasil tem 20% da produção mundial de pranchas. Existem 1.400 fábricas de pranchas no país. E são produzidas 80 mil pranchas por ano. Né? Onde o país, eu acho que onde tem espaço para crescimento é em marcas nativas de surf. Né? Realmente, eu acho que o mercado ainda é controlado praticamente pelas marcas internacionais. Né? Sim. Você tem algumas de lifestyle, né? Mas que são históricas, como a Mormai, por exemplo. Acho que é um dos principais expoentes ali. Mas realmente dá para desenvolver mais esse mercado, né? Você comentou do evento de Saquarema, né? Eu acho que tem aqui um número que eu acho impressionante, né? Que durante o evento, que são 4, 5 dias, a população de Saquarema chegou a 350 mil pessoas. Eu acho que a população, em épocas normais, deve ser 30, 40 mil pessoas. E só para o evento gerou 1.769 empregos. Olha só, fazendo a economia realmente da cidade girar, né? Girar. Realmente leva a um novo patamar aí. Você tem mais números sobre isso ou podemos ir para a próxima parte e falar um pouco sobre como o surf também estimula um turismo sustentável, uma profissionalização, né? Tem essas outras áreas também. Vamos né? lá. Vamos lá. O que eu tenho aqui, o que me chamou a atenção nas nossas pesquisas é em relação ao turismo e como o surf tem evoluído também para ser impulsionado regiões, né? Em um momento que a gente se preocupa tanto com preservação, quem vai preservar os oceanos, né? Quem vai preservar? E aí tem uma lei que foi pioneira lá no Peru, criada em 2014, que é a Lei de Rompientes, né? Que é a lei das arrebentações ali, que tornou o país o primeiro do mundo a dar proteção legal para suas ondas. O que isso significa? Significa que em algumas áreas, em algumas praias onde o surf é muito forte, é proibido, por exemplo, construir grandes infraestruturas, grandes resorts, né, mexer ali na arquitetura, na infraestrutura da região. É proibido explorar petróleo e gás, é proibido atividade de pesca. Então, tudo isso é proibido qualquer coisa que possa prejudicar o pico de surf. E, de uma maneira ou de outra, você preserva o meio ambiente ali, né? Então, isso é muito interessante. E aqui no Brasil, a gente tem um movimento que começou em 2024, que foi o Brasil transformar algumas de suas praias em reservas nacionais de surf. E justamente construir todo um programa para proteger esses ecossistemas e promover uma prática de surf mais sustentável. Então, copiando um pouco do exemplo lá de fora e ajudando aí na preservação. E os turistas que realmente são engajados no surf, eles realmente preservam mais, né? Eles entendem a importância. Você está habitando aquele espaço, você entende a importância de preservar, de não jogar lixo, de tentar causar o mínimo de impacto possível, né?
Eu acho que essa ligação entre o surf e a sustentabilidade é um tema de futuro, tá? Eu acho que é um tema moderno, né? Uma atividade que acaba incentivando uma postura sustentável das comunidades. E o Brasil tem muito espaço para avançar nisso aí, né? Hoje a gente tem esse programa de reservas mundial de surf, reservas mundiais de surf, que ele é um programa que é monitorado por uma ONG chamada Save the Waves Coalition, né? Existe todo um processo de classificação, né? Onde apenas 13 praias ao redor do mundo conseguiram atingir essa certificação, né, de se tornar uma reserva mundial. No Brasil, a gente tem uma praia, né? A gente tem a praia de Guarda do Embaú, em Santa Catarina. As outras são 2 no México, 3 na Austrália, 2 nos Estados Unidos, 1 em Portugal, 1 em Costa Rica, 1 no Peru, 1 em El Salvador e 1 no Reino Unido. Uma coisa curiosa é que a primeira reserva mundial do surf foi a praia de Malibu, em Los Angeles, que acabou sofrendo muito recentemente com os incêndios. Os incêndios ali, né, na região da Califórnia, que sempre também é uma região complicada com relação a isso, né? Realmente tem um histórico ali em relação às queimadas. Mas muito bom essa questão da preservação, essa reserva mundial, né? É esse o nome? Reservas mundiais de surf. E é interessante, de novo, quem tiver interesse, entrar no site dessa ONG. É um processo bem criterioso. Não é um oba-oba, não. Né? E eu acho que o Brasil tem um potencial gigantesco para aumentar o número de reservas. Com certeza, com certeza. E aí, eu acho que tem negócios curiosos também sendo produzidos por essa onda de maior importância, de maior preocupação, de maior moda, digamos assim, com o surf, né? Porque eu acho que tem uma série de coisas e juntando tecnologia e surf, a gente vem para o fenômeno das piscinas de surf nas cidades, né? Que é um fenômeno bem curioso, que eu quero entender se, na sua opinião, esse é um novo mercado ou uma modinha, Sérgio? Olha, eu acho que modinha não é, mas eu tenho um certo ceticismo sobre até onde isso pode ir, né? Eu acho que... Bom, primeiro que a WSL já incorporou as piscinas artificiais no calendário de competições do Campeonato Mundial, né? Pois e esse ano a gente teve, acho que é disso que você ia falar, né? Exatamente. Eu te cortei. Não, por favor. Não, porque eu achei muito curioso que esse ano a gente teve uma etapa em Abu Dhabi. Abu Dhabi. Quando que a gente ia imaginar, né? Voltar 20 anos e falar para um surfista assim, então, escuta, daqui a 20 anos você vai disputar uma etapa do Campeonato Mundial lá no Oriente Médio. Exatamente. Ele ia falar, como assim? Onde, né? O que eu vou fazer lá no meio de Abu Dhabi, no caso? É mais curioso ainda. E nos anos anteriores já havia tido etapas no Surf Ranch do Kelly Slater. Do Kelly Slater, né? Que aí também virou uma referência, né? Que é um... Que o Kelly Slater desenvolveu uma dessas tecnologias de piscina com onda, né? Que é uma das principais e é a única aprovada pela WSL para as competições. Então, virou um negócio gigantesco, né? Mas, Letícia, fala um pouquinho das piscinas no Brasil. O que tem por aí? Pois no Brasil a gente tem hoje 3 piscinas, né, inauguradas já. E tem outras 10 previstas para inaugurarem até o fim de 2026. Então é um mercado muito grande, né? 13 piscinas é algo que nenhum país, acho que hoje, tem esse número de piscinas. E a maioria delas foi desenvolvida, está hoje, em condomínios de luxo, né? Então, obviamente, é um negócio super caro. Então, as pessoas têm que pagar uma cota ali para entrar naquele negócio. Em algumas, mesmo estando
fazendo parte do condomínio, não adianta você ter uma casa no condomínio, você tem que pagar mais uma cota para fazer parte dos membros que vão ajudar a construir e a desenvolver aquilo, né? Então, você tem até tecnologias brasileiras já hoje também para produzir essas piscinas. E elas funcionam, como grandes clubes. E até na minha cidade lá, que é Curitiba, então que não tem praia, infelizmente nunca teve, estão construindo uma agora. E detalhe, essa, como Curitiba é uma cidade fria, vai ser fechada. Uau. Vai ser coberta e com água quentinha. Já pensou? Que luxo! Delícia, que luxo surfar numa água quentinha em pleno inverno curitibano. E esse ano, eu acho que a gente vai ter 2 aqui em São Paulo, né? Sim. Uma em frente à outra, assim, a grosso modo, né? Uma da JHSF e uma do BTG e da empresa do empresário Oscar Segal. São grandes empreendimentos aí realmente sendo construídos, né? A questão das piscinas, voltando eu acho que é um produto caro para se construir e caro para se consumir. Sim. Né? E o nosso país, infelizmente, é um país de renda baixa. Porque quando você pega lá na Austrália, que é onde está mais desenvolvido as piscinas, hoje você já tem piscinas que a pessoa compra ingresso e entra lá e surfa durante o dia. Agora é um pouco impensável isso hoje aqui no Brasil, né? O que pode acontecer mais à frente é que haja uma parceria público-privada, que as cidades em si se juntem com algum empresário e desenvolvam uma piscina para incentivar turismo na região. Né? Sim. É um caminho. Em termos de campeonato, eu vi o depoimento de muitos atletas brasileiros, inclusive, achando que a ideia é muito boa, porque você consegue nivelar melhor os atletas, né? Você não fica lá no mar esperando que uma onda boa venha. Exato. Você consegue... Aí tem todas as questões, né? Em alguns lugares a água é doce, não é água salgada. Então muda a densidade da água. Então é um problema para o surfista que é profissional. Mas sendo água salgada ali, você consegue nivelar. Então tem muito surfista de bem com a vida com essa ideia. E se os atletas estão, se a comunidade inteira tá, é muito provável que isso não seja só uma modinha, né? Que tenha vindo realmente para ficar aí. Eu acho assim, por isso que eu te falei, eu acho que moda não é porque é uma coisa que envolve tecnologia, traz alguns benefícios tanto para quem consome como para quem tem dificuldade de viajar para surfar. Mas vamos ver se tem mercado. Espaço físico no país tem. Tem, não se falta. tem espaço econômico, o futuro dirá. Vamos ver. Bom, falando em futuro, a gente chega agora para a nossa última etapa aqui do podcast, que é justamente falar sobre o futuro do surf no Brasil. A gente chegou até esse momento, até essa grande Brazilian Storm. E aí? E daqui para frente, né? Então eu queria ter a sua visão, Sérgio, sobre o que você vê se quiser começar pelos desafios ou as oportunidades. O que você pode contar para a gente sobre o futuro do surf no país? Vamos começar pelas oportunidades, tá? Vamos fazer um bate-bola aqui. Vamos lá. A primeira oportunidade para mim é uma oportunidade para o surf, como é para o país como um todo, né? É conseguir aumentar exponencialmente o turismo voltado ao surf. Turismo no Brasil é um problema, né? A gente tem um número de turistas do exterior baixo comparado a vários outros países, a Argentina, por exemplo. E eu acho que seria muito bem visto você usar a narrativa de surf como um turismo de sustentabilidade para atrair um número bem grande de novos turistas. São 7.500 quilômetros de praia. Uhum. O sujeito pode ficar aqui meses conhecendo novas praias, né? Sim. Então, acho que aí é uma boa oportunidade. Dá para fazer uns outros campeonatos, né? Umas coisas estilo Rally dos Sertões. Só que do surf, né? Tem tanto surfista amador aí, que é amador porque, né, não tá no campeonato mundial, mas que, poxa, adoro. Eu lembro que eu trabalhava com um trabalhei em uma redação de revista com um cara que ele acordava todo dia, saía aqui de São Paulo às 4 da manhã pra ir pra Santos pegar onda, todo dia. Porque surf realmente vira um estilo de vida, né?
E uma outra oportunidade que eu vejo dessa vez para as marcas é a questão de investir no surf feminino, né? A gente tem hoje uma atleta, aí como você mencionou, que nos trouxe uma medalha olímpica e com certeza tem mais aí, outras que estão tentando oportunidade e que dependem de patrocínio para conseguir se desenvolver, né? A gente teve na etapa que terminou semana passada, em Bells Beach, na Austrália, a Luana Silva, que é uma jovem de 20 anos, ela foi vice-campeã da etapa. Né? Então, assim, tem talento. Né? E eu concordo com você que um desafio, falando um pouco já de desafio, é exatamente você expandir o desempenho das mulheres brasileiras no surf. De novo, talento existe. Sim, com certeza. E aproveitando que a gente está falando da questão de talentos, um desafio que o próprio Pinga ainda fala que existe no surf brasileiro é as marcas entenderem que o patrocínio precisa vir de base. Precisa vir, as marcas precisam apoiar os atletas quando eles têm 9, 10 anos e não desistir se, de repente, aos 13, 14 eles estão em alguma competição e não se saem bem. Porque o próprio Pinga fala que o tempo de maturação, de maturidade de um atleta muda de um atleta para outro. E as marcas muitas vezes não entendem isso e acabam pulando fora uma hora, entrando em outro, né? Apostando naquele atleta que foi melhor naquela etapa ou naquele ano, né? Com certeza. De novo, esporte, qualquer esporte é talento, né? Então, a melhor maneira de você gerar campeões é investir desde cedo. Sim. O que mais que você tem na sua lista aí? Tem mais alguma oportunidade ou desafio que você vê? Eu acho que talvez no curto prazo não seja muito viável, mas é tentar trazer uma segunda etapa do WSL para o Brasil. A Austrália tem 3 esse ano. Né? O Brasil tem uma. Então, acho que pelo tamanho do país e pelo sucesso do surf no Brasil, eu acho que a gente merecia uma segunda etapa. Né? Com certeza. E dado o impacto que a gente tem visto em Saquarema, né? Você levar uma etapa, por exemplo, no Nordeste, seria uma coisa bem bacana. Seria, né? A gente tem também esse desafio que a gente estava falando aqui das piscinas, que são caras, que é o desafio de democratizar mais, como a gente tem em outros esportes, né? E democratizar pode vir com o apoio de empresas privadas, mas também com o apoio público, para criar novos atletas, para criar uma geração de novos atletas, para que essa Brazilian Storm não seja só uma molinha, né? Seja só durante um tempo ali, mas ela continue. Eu acho que já se criou uma cultura vencedora no surf brasileiro, né? Eu acho que a probabilidade da gente retroceder é baixa, mas existe. Existe. Porque se saírem os patrocinadores, né, alguns agentes ou outros, desestabiliza o mercado, né? Porque uma coisa que o Pinga pontua é que essa Brazilian Storm, ela parece um movimento gigantesco, porque se criou também um movimento de marketing muito grande em cima disso. Mas se você for ver, né, é basicamente meia dúzia de atletas que são muito bons, porque tiveram acesso a esse treinamento. Então, a gente precisa ampliar esse número também a cada nova geração para conseguir realmente dominar o cenário, né? Dominar Essa experiência da Oakley lá atrás, ela chama atenção para um conceito que eu gosto bastante. É um conceito de gestão chamado de criação de valor compartilhado. Né? Conceito criado pelo famoso professor e pensador Michael Porter e por um outro professor de Harvard, Mark Kramer, que eu gosto bastante de estudar, que é onde você junta uma empresa e um grupo de stakeholders e você desenvolve uma iniciativa que crie valor para os dois lados, né? É aquela história, é boa para você, é boa para mim, vamos fazer, né? Lembra outro episódio que a gente teve aqui, que é o episódio anterior sobre a Embrapa. Embrapa também. Exatamente. Que é muito da visão de um ecossistema com vários stakeholders, várias pessoas ali envolvidas, tanto da iniciativa pública quanto privada, para criar esse valor, né? A gente, no caso do surf, a gente tinha a Oakley. Imagino que o impacto sobre a Oakley tenha sido positivo, pelo menos na época.
E do outro lado a gente tinha o ecossistema que você falou, o ecossistema do surf, né? O impacto para o ecossistema do surf é visível, né? Brazilian Storm. Sim. O impacto para Oakley, acho que foi positivo. É. Exemplo claro de criação de valor compartilhado. Já que você está trazendo essa, que é uma lição do surf para os negócios, eu separei algumas outras lições, algumas outras estratégias que ficaram claras no caso do surf, que ajudaram a construir a Brazilian Storm e que podem ser aplicadas a outros negócios. Então, a primeira coisa que eu separei aqui é essa questão de que grandes resultados exigem um planejamento duradouro, consistente, uma visão de longo prazo, que é o que o Pinga e muitos outros tiveram, até o próprio padrasto do Medina, de incentivar ele desde pequeno, né? Você investir e acompanhar ali realmente durante anos. Então, os grandes resultados, eles precisam ser planejados. Mesmo que você tenha paixão pelo seu negócio, pela área que você escolheu para empreender, é preciso unir essa paixão com o profissionalismo. Então, processos claros, bem definidos, ajudaram os surfistas, como o Mineirinho, a chegar longe, né? Então, desde o processo... E eles foram acompanhando e mudando os processos ao longo dos anos, conforme o atleta foi se aperfeiçoando e mudando de idade, né? Uma terceira lição que eu acho muito interessante é que hoje tudo é muito sobre narrativas. Tudo hoje é muito sobre storytelling, que a gente fala, o famoso storytelling. Então, o storytelling de Brazilian Storm, ele ajudou a criar no imaginário das pessoas, você já imagina todos aqueles atletas, né? Cria um fenômeno poderoso que realmente ajuda tanto os atletas ali a ter um senso de pertencimento, né? A entender que eles fazem parte de uma comunidade, que eles estão juntos, quanto ajuda marcas e o público que está de fora a ver o Brazilian Storm como um fenômeno poderoso. Talvez se a gente não tivesse esse nome, seria mais difícil de tangibilizar o que é isso, ou de achar tão grandioso. Mas como a gente tem um nome, um conceito por trás, toda uma narrativa, um storytelling atraente, fica fácil, tanto para quem está dentro quanto para quem está fora, entender ali. E se apaixonar por esse fenômeno, né? Se envolver com essa história. Então, muita coisa sobre narrativa que a gente fala muito hoje no mundo dos negócios. A quarta coisa é a criação de ecossistemas, que acho que você bem pontuou aí também, que é essa noção de que ninguém cresce sozinho. Para se desenvolver um esporte, para se desenvolver um negócio, você precisa estar no lugar certo, na hora certa, um timing. Ou seja, você precisa de um ecossistema inteiro favorável. Seja você criando ele ou não, mas você precisa estar conectado a algo maior. E o quinto que eu citaria é a questão do poder dos nichos. O quanto um nicho pode criar um negócio grandioso, que muitas vezes estoura uma bolha. Então, nesse caso, o nicho do surf, a gente tem tantos outros nichos por aí, né? Que foram criadas, marcas que foram criadas a partir de um nicho e realmente cresceram além disso e conseguiram escalar sem se descaracterizar, sem perder a sua essência. E acho que o surf mostra isso, o poder de um nicho, como ele pode criar um negócio gigantesco aí. Bacana, Letícia. Eu acho que essa ligação do esporte, do surf com lições de administração é bem importante. E eu diria que a gente achou aqui, né, fez um trabalho realmente de caçador de sucesso, porque a gente achou sucesso num esporte, né, num esporte que, apesar de hoje ter muito mais visibilidade do que tinha no passado, ainda acho que merece ainda muito mais pelos resultados que vem colhendo nos últimos 10 anos, né? Então, a Brazilian Storm é um fato e eu acho que é motivo de orgulho para nós brasileiros. Com certeza. E vamos continuar acompanhando aí para ver onde tudo isso vai dar, né? É isso aí. Bom, obrigada, Sérgio, pelo papo mais uma vez e obrigada para todo mundo que está nos ouvindo, né? Obrigado a você. Para quem nos acompanhou até aqui, fica a dica para nos seguir no Instagram, no @caçadoresdesucessopod, tudo junto, sem cedilha, sem nenhum acento. Ou siga a gente também no Spotify, os episódios estão lá no Spotify em áudio. Ou no YouTube, em vídeo, você encontra a gente também, por último, no LinkedIn, tem o Caçadores de Sucesso. Então, não esquece, a gente vai deixar alguns links importantes também na descrição desse episódio, né, Sérgio? Alguns do que a gente citou aqui, link também para o site, para você se inscrever na nossa newsletter para ser avisado sobre os próximos episódios.
Então fique com a gente volta em breve com mais um caso de caçadores de sucesso. Eu espero você, até lá!